A gente está aqui com o professor Rodrigo Leite, que é o diretor dos ambulatórios do Instituto de Psiquiatria da USP. E essa entrevista faz parte de uma série que a Folha está fazendo chamada As Marcas da Crise, para discutir os efeitos que uma crise prolongada, como a que a economia brasileira está vivendo, podem ter no país como um todo. O tema de hoje é o impacto do desemprego na saúde mental dos brasileiros. Rodrigo, com a sua experiência em ambulatórios de psiquiatria, o desemprego já deve ser uma experiência traumática para uma pessoa, mas quando há uma situação de muita gente desempregada, em que a perspectiva de melhora como um todo não é tão boa, que impacto isso traz para a saúde mental do país de forma mais geral? Isso traz um impacto muito grande, inclusive a maior parte dos estudos, eles diferenciam entre o desemprego de curta duração, que não teria tanto impacto na saúde mental, do desemprego de longa duração, acima de um ano. Porque aí é nessa faixa da virada de um ano é que começam a surgir sentimentos de desesperança, sintomas depressivos, ansiosos, uso de drogas, de álcool, e até em algumas situações mais críticas é a faixa onde existe o maior risco de suicídio até. Então essas crises que não se tem perspectiva de melhora no curto prazo são potencialmente perigosas para a saúde mental das pessoas. Vocês já percebem, Rodrigo, impactos dessa crise na saúde mental dos trabalhadores pelo contato que vocês têm lá no atendimento, na USP? Na USP, especialmente não, porque geralmente é uma população que muitos não estão empregados, é uma população com transtornos mentais mais graves, então acaba sendo uma população que não é economicamente ativa. Mas nos consultórios a gente já observa tanto a diminuição do fluxo da clientela particular, quanto os clientes entrando justamente nessa questão que eu mencionei, de perder o emprego, nos primeiros meses ainda alimenta uma expectativa de reinserção, e passa 6 meses, passa 8 meses, 10 meses, um ano e meio, a sensação de desespero e de angústia e de desinserção vai ficando cada vez mais galopante e presente, e aí eu estou lembrando aqui de um caso especificamente de uma paciente minha que tentou suicídio mesmo nesse período. Então eu resgatei esse dado nas pesquisas que refletem justamente isso, né? Tem várias pesquisas recentes mostrando alguma correlação das várias causas, dos vários sintomas de crise econômica que pode haver, inflação, as vendas baixando, a vitalidade da economia menor. O desemprego é a que parece ter realmente mais ligação com a alta do número de suicídios. Sim. Né? E você estava comentando que o abuso do álcool também é afetado por essa situação. Qual é a relação que existe entre o abuso do álcool e o suicídio? O abuso do álcool, o álcool como uma droga desinibidora, né? Ela pode uma pessoa que está triste, ou está angustiada, ou está estressada, ou sem esperança de uma resolução, o álcool pode agir como um desinibidor, pode afrouxar os freios inibitórios da pessoa, e a pessoa cometer um ato impulsivo contra si próprio, tomar alguma decisão impulsiva, né? E que nisso entra o risco do suicídio. O álcool acaba facilitando isso, né? Então é muito comum essa associação do uso de álcool e outras drogas, principalmente o álcool, que é a mais comum, mais difundida, e o desemprego e suicídio, né? E lembrando sempre da questão do diferencial de gênero aí, que os homens acabam se suicidando mais do que as mulheres, né? Isso está começando a mudar um pouco. Tem um estudo recente do município de São Paulo que parece que houve um aumento de 40% nas taxas de suicídio de mulheres jovens de 15 a 34 anos. Isso é uma coisa que foge um pouco do padrão mundial, e a gente ainda está analisando o que significa isso, o que isso quer dizer na nossa realidade, né? Foge do padrão mundial o crescimento ou concentração nessa faixa de idade? O crescimento no gênero feminino. Na faixa de idade, respeita a lógica, vamos dizer, o padrão mundial, que são geralmente pessoas mais jovens, economicamente ativas, que seriam mais impulsivas e com maior propensão a suicídio, né? Mas o que é novo é realmente as mulheres estarem consumando os atos de suicídio, né? A regra que a gente tem desde Durkheim, desde os primeiros estudos de suicídio, é que o homem se suicida mais porque tem mais acesso a meios letais, e agora as mulheres estão entrando também no rol das que têm suicídio
completado, né? Estão tendo esse acesso. Está aparecendo mais na cidade de São Paulo ou uma coisa da população brasileira como um todo? Eu vi esse estudo do município de São Paulo, que me chamou bastante atenção. E aí eles estão tentando elaborar hipóteses, talvez uma maior participação da mulher como um todo, né? No país todo na força de trabalho, e como o desemprego está afetando também as mulheres nesse sentido. Muitas mulheres são provedoras dos lares hoje em dia, então talvez o impacto do desemprego para homens e mulheres em algum momento vai ser equivalente em relação a risco de suicídio, né? Agora, esses dados, eles saem com alguma defasagem, né? Sim, sim. E então, por exemplo, a gente só vai, quando a gente estava elaborando a reportagem que a gente fez para o jornal, sobre essa questão do impacto da crise, da recessão na saúde, isso foi uma das barreiras que a gente encontrou. Então, se o fato dos dados serem defasados, você só vai ter certeza do impacto que a crise está tendo na saúde daqui a 1 ano, 2, 3, Exatamente. né? Como é que você faz para agir sem ter dados concretos, sem ficar achando que são casos particulares? O que pode ser feito em termos de prevenção? Essa pergunta é muito interessante porque realmente a gente tem uma decalagem entre o fenômeno social e as pesquisas comprovando os fatores determinantes desse fenômeno, né? Enquanto a gente não tem essa fidedignidade, essa avaliação em tempo real, e para deixar de considerar isso como fatos isolados, existem as alternativas dos recursos comunitários. Eu estava lendo artigos recentes do CVV, do Centro de Valorização da Vida, que está oferecendo um apoio muito interessante para as pessoas nessa época de crise. Então, acho que é uma coisa interessante das pessoas lançarem mão, que, enfim, não é um tratamento psiquiátrico ou psicológico, mas é um grupo de apoio, é um grupo de apoio social, e eles estão com programas específicos aí para pessoas desempregadas e pessoas que estão vivendo alguma dificuldade econômica. Então, bem apropriado esse recurso, né? Porque é um telefone que você pega e liga na hora que você está mais desesperado, né? Você não consegue uma consulta psiquiátrica ou psicológica exatamente no momento máximo da tua angústia, mas você tem um telefone para ligar, ou você tem um suporte social interessante que permita que você acesse um amigo ou um parente. Você tem essa rede. Isso é uma rede de proteção, evita que a pessoa mergulhe mais na própria angústia e acabe tentando suicídio. Então, respondendo a tua pergunta mais claramente, no imediato, são essas redes de suporte social que a pessoa já tem, né? Que também não é uma coisa, muitas pessoas não têm, e isso é aí que mora o perigo, né? Muitas pessoas são sozinhas, isoladas, acabam não tendo esse respaldo, né? Mas o primeiro, vamos dizer, a primeira rede de amortecimento do impacto da crise é a rede mais próxima, social, comunitária, familiar. É quem tem que estar atenta a esse fenômeno de uma forma bem mais vigilante, assim. Então, para um leitor que esteja nos vendo agora, nos assistindo agora, que tenha na sua família, ou ele próprio esteja passando por essa situação de estar desempregado há muitos anos, muitos meses ou até anos, sem conseguir encontrar e sem esperança de encontrar um novo emprego, o que essa família ou essa pessoa pode fazer para tentar melhorar a sua saúde mental ou combater uma eventual depressão? Quais são os vários caminhos que ela pode ter? Essa é uma pergunta bem interessante e difícil de responder, mas uns artigos que eu andei pesquisando ultimamente falam, por exemplo, das pessoas tentarem outros papéis provisórios na vida enquanto a situação econômica não se resolve. Parece ingênuo falar, mas, por exemplo, para a mulher consegue ter uma inserção como dona de casa ainda, né? Por exemplo, coisa que o homem não tem, né? O homem sem o trabalho, ele não é nada, né? Então, a representação social da falta de trabalho para o homem ainda é muito pesada, e está ficando pesada para as mulheres também, cada dia mais, né? Então, eu acho que as pessoas têm que, ao verem o agravamento da situação e a falta de perspectiva econômica, aí sim procurarem, além dessas redes de ajuda já mencionadas, procurar um tratamento específico, procurar um atendimento na rede SUS, no Sistema Único de Saúde, atendimento gratuito, para poder, enfim, tratar um pouco, abordar um pouco as consequências disso, porque enquanto o emprego não vem, algo precisa ser feito, a pessoa não pode ficar sofrendo, inclusive porque se ela desenvolve uma depressão, como é que ela vai, se surge uma oportunidade de emprego, ela vai estar mal para uma entrevista ou para uma seleção, então ela precisa estar, de alguma forma,
bem para poder lidar com esse período de espera que pode, infelizmente, estar se prolongando cada vez mais, né? E está ficando cada vez mais difícil. Antigamente as pessoas se recolocavam em 3, 6 meses, hoje em dia está passando de anos, né? Sim. Então precisa realmente aí talvez de uma estrutura de saúde mesmo. Rodrigo, a gente falou bastante das pessoas desempregadas, né, até aqui, mas assim, tem também o caso das pessoas que estão empregadas e que também sofrem, né? Aliás, um dos poucos dados que a gente conseguiu que já mostram algum indicativo de impacto da recessão para a saúde mental das pessoas são os afastamentos Sim. de pessoas que estão trabalhando e tem que se afastar por doenças, né, que são classificadas, né? Acho que é um código Sim. mundial, né, de por doenças mentais e comportamentais. Para essas pessoas, eu acredito que a abordagem terapêutica ou da rede social, como você falou, familiar, é diferente da abordagem que deve ser adotada com uma pessoa que está empregada. Então, são duas perguntas, assim, o que leva normalmente essas pessoas em momentos de crise que estão empregadas a também sofrerem o impacto da recessão e o que pode ser feito no caso dessas pessoas? Lembrando que a saúde mental assim como as causas ortopédicas, são as duas principais causas de afastamento em trabalho no mundo, né? Uhum. Então, de fato, são duas lógicas diferentes, né? O que a gente sabe é que, por exemplo, para suicídio, para eventos mais graves, o desemprego é um fator isolado muito mais grave do que estar empregado seria um fator até protetor, né? Mas em paralelo existe toda essa casuística aí de afastamentos por saúde mental, e aí a lógica é o contrário. A lógica, na verdade, é fazer um trabalho de reabilitação laboral, porque muitas dessas pessoas, na verdade, têm problema. As que estão empregadas, eu falo como perito, eu sou perito da educação também. Então, muitas dessas pessoas eu observo como uma incompatibilidade com a função, né? Com o papel que lhes é exigido, a pessoa não se identifica com aquilo, não tem um plano B, não tem uma outra opção de trabalho e acaba sofrendo isso, ficando angustiada com isso e adoecendo por uma questão de inviabilidade de projeto, de incompatibilidade da sua personalidade com a função. Então, na minha casuística esse último trimestre eu fiz em torno de 400 perícias, foi o que eu mais vi. Assim, pessoas que não estão satisfeitas com o que estão fazendo. Mas elas mencionam crise de alguma forma, econômica? Ou... Não mencionam. Não, então você não sentiu ainda no atendimento da perícia, quem trabalha, esse impacto da crise? Aliás, seria uma causa mais estrutural, na verdade. Seria uma inequação da pessoa, aquela função que ela está desempenhando. E problemas organizacionais, né, que repercutem na saúde das pessoas, dependendo das chefias que a gente tem, a gente acaba sofrendo mais ou menos, né? Mas talvez o medo de que ela venha ficar desempregada além de tudo possa agravar Possa agravar também de se prender a uma função que não se adequa mais a ela. Ela se sente mais presa àquilo que ela não gostaria de estar executando. Isso também acontece. Aumenta a vulnerabilidade, talvez. Aumenta a vulnerabilidade, é muito comum. Aí também entra a questão das substâncias, do álcool, das drogas, aumenta o consumo de medicações como o Rivotril. O Rivotril virou um clássico aí um sucesso de bilheteria aí do país e do mundo, né? Então, as pessoas vão sofrendo e começam a buscar alternativas para aliviar o próprio sofrimento. E aí nisso mora o perigo de ou se desenvolver um quadro psiquiátrico franco ou, pior ainda, um suicídio, né? Mas o suicídio relacionado ao trabalho no Brasil ainda... O maior problema é o desemprego, falando de suicídio. Mas falando de depressão e ansiedade, o maior problema é estar empregado. E tem piorado essa questão, esse sentimento das pessoas estarem inadequadas? O que é? É um drama da vida moderna? Eu acho que a gente, na verdade, como eu disse, está difícil de entender em tempo real que mensagem esses dados estão trazendo para a gente. Em primeiro lugar, eu acho que existe também ao longo de todas as décadas, séculos, a gente teve o estigma associado ao transtorno mental. Então, ir no psiquiatra é uma coisa estigmatizante, existe muito preconceito. E está havendo uma mudança cultural em relação a isso, que, de repente, quem não admitia nunca ter um transtorno mental, agora muita gente está admitindo ter, muitas vezes sem
realmente ter, ou sem realmente ter um transtorno grave que justifique se afastar ou ficar incapacitada, mas existe o efeito do rótulo que a gente está observando. Assim, a pessoa se identifica com um diagnóstico e se justifica a partir, todas as suas dificuldades a partir dos critérios diagnósticos. É só entrar no Google, se a gente começar a ler as classificações psiquiátricas, a gente vai se enquadrar em muitas delas. Assim, nossa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Mas não é bem assim, né? Então está tendo um efeito, uma mudança cultural que é positiva para fazer as pessoas buscarem mais tratamento, mas está havendo esse efeito do rótulo aí das pessoas meio que se apropriarem disso como justificativa para certos posicionamentos na vida. Quando você lê quando você lê a lista lá de características, por exemplo, de quem tem filho, né, pequeno, é muito comum rotular, tem ficado muito comum, a criança tem transtorno de déficit, exatamente, atenção. A primeira vez que eu olhei essa lista, eu pensei, nossa, eu tenho então um transtorno, porque eu me enquadrava em vários, né? Então acho que é um pouco isso. Como é que uma pessoa pode estabelecer esse limite? Porque de fato, ficar nervoso no trabalho, todo mundo fica, ter momentos ou até semanas de uma certa depressão leve, as pessoas têm. Sim. Mas como é que uma pessoa pode saber que ela está ficando doente, que ela deveria procurar uma ajuda? Eu acho que quando ela se sente incapacitada para a função mesmo, porque uma coisa que você falou, eu achei genial que você falou, que período de depressão leve ou de ansiedade leve, todos nós passamos, inclusive os psiquiatras, não estamos imunes disso, somos seres humanos, né? E todo mundo que trabalha, mas quando isso você começa a faltar, você começa a ficar 2, 3 dias sem ir trabalhar, quando você começa a pensar em suicídio, quando você começa a beber além do teu padrão ou usar a substância além do seu padrão, quando você começa a deteriorar suas relações sociais, ter repercussões no teu casamento, no teu círculo de amigos, na relação com os filhos, aí é hora de, passou um pouco do limite do tolerável e do comum para uma situação mais patológica que precisaria de um tratamento mais focado, né? A gente falou do que as famílias podem fazer para ajudar, mas há coisas que as empresas poderiam fazer para tentar proteger um pouco os seus funcionários num momento como esse, em que a tensão e a carga de trabalho normalmente estão mais altas? Sim, sim. E também do ponto de vista de política pública, algo que pudesse ser feito para minorar esse dano à saúde mental? Eu acho que do ponto de vista organizacional tem muitas iniciativas que podem ter um impacto positivo na saúde mental do trabalhador. Uma coisa que a gente observa muito em perícia são funções em que a pessoa não tem muita autonomia de decisão. Então, a pessoa que fica à mercê das correntes políticas ou políticas internas mesmo da empresa, ou a pessoa não tem uma linha a ser seguida, né? Ela fica muito pro lado que o vento soprar, eu tenho que ir. Então, isso é um fator de risco para a saúde mental. A pessoa não ter um controle maior sobre o que está fazendo ali naquela empresa e com isso não ter um sentido exato do que qual é a minha função aqui, por que eu estou desempenhando essa função, se as metas variam tanto ou se o direcionamento varia às vezes do 8 a 80, às vezes em uma semana, né? Isso perturba muito, né? Então acho que uma coerência das lideranças, uma eventual delegação de maior autonomia para as pessoas e resgatando o sentido das pessoas estarem ali, qual a importância do trabalho delas, da função delas, pode ser um fator interessante do ponto de vista organizacional, né? Do ponto de vista de política pública, essa questão do trabalho ainda é muito pouco explorada, essa relação do estresse com da saúde mental do trabalhador. Existem os centros de saúde mental do trabalhador, mas geralmente as pessoas recorrem a eles num momento já muito tardio, que a pessoa já está afastada há muito tempo, já está desinserida, e a gente sabe que quanto mais tempo a pessoa fica afastada, ela fica incapacitada não pelo transtorno mental, mas pelo puro afastamento do trabalho. Se qualquer um de nós aqui ficar 3 meses longe do trabalho habitual, no mínimo a gente vai demorar muito para engrenar de novo. Ou até às vezes a gente repensa a vida e fala, né, vou mudar de caminho. Mas ainda a gente pega os pacientes já muito deteriorados, muito cronificados, né? A gente não tem uma política pública ainda preventiva em relação a isso do ponto de vista do trabalho, né? A gente ainda está engatinhando nisso. Mas as empresas podem, os líderes podem
fazer menos mal para os seus liderados com essas pequenas orientações, assim, né? Fazendo, dando um feedback mais claro, aquela máxima de elogios em público e críticas individual e não o contrário. Eu acho que tem toda uma preparação das chefias e dos gestores que pode atenuar bastante esse período que as pessoas estão muito melindradas e com medo e com todo esse contexto social que a gente está vivendo. Eu acho que dá para as pessoas, a gente passa a maior parte da nossa vida num ambiente de trabalho, né? Então isso precisa realmente ser pensado e o gestor assumir essa responsabilidade, né? Na perícia, eu brinco que, na verdade, quem vai tratar do periciando o retorno ao trabalho do periciando é mais papel do gestor local do que meu, ou do que o psiquiatra que o atende. É o chefe que vai permitir que ele perca as resistências em relação ao trabalho, que ele se sinta à vontade de novo. Não sou eu, não é o psiquiatra, não é o psicólogo que está distante dessa realidade. Então, o gestor em última análise, na minha opinião, um coterapeuta. Ele é o braço da assistência dentro da empresa. Então, ele precisa ser conscientizado desse papel. Esse papel precisa ser melhor trabalhado, mais discutido, né? Que é uma coisa que, aos poucos, as pessoas estão se despertando para isso, mas ainda os gestores ainda entendem que a função deles é mais de exigir resultados e trabalho, esquecendo que está lidando com seres humanos, com pessoas e que tem inúmeras questões e que essas questões do trabalho interferem na saúde mental dos seus trabalhadores. Então, para quem não quiser perder funcionários-chave ou pessoas importantes, que, né, tem que se imbuir desse papel de cuidador mesmo dos seus funcionários. Para mencionar um exemplo, uma exceção que confirma a regra, a Érica até contou essa história na reportagem que a gente fez, porque o desemprego é péssimo para quem é demitido, mas muitas vezes ele é um sofrimento para quem demite também, né? Sim. A Érica contou a história desse empresário industrial que, claro, né? Que teve que fechar a unidade dele, demitir muitas pessoas e depois ele próprio acabou se suicidando. Existe uma pressão também para quem não é empregado, para quem tem uma empresa, ou tem um funcionário, ou não tem um funcionário, mas tinha um sonho de viver daquilo e não está conseguindo viver, né? Sem dúvida, tem essa coisa do empreendedorismo no Brasil. Os empreendedores estão muito, muito afetados com a crise, né? O micro, o pequeno empreendedor está sofrendo muito, né? Acho que essa tragédia de Rio Claro mostra bem isso, que a gente não está conseguindo, a situação não está trazendo esperança para as pessoas e aí nisso as pessoas estão correndo riscos aí de saúde mental, risco de vida mesmo, né? Então são os empregadores e os empregados também que sofrendo juntos também, né? Ou seja, estão todos sendo afetados, empregados, todos. Empregadores e desempregados. Rodrigo, como é que fica os outros membros da família e o que pode ser feito no momento disso? Por exemplo, as crianças são afetadas, né, pelo estado mental de estresse dos pais, o que escolas, famílias podem fazer em relação à proteção de crianças, os adolescentes, né, que normalmente já são mais vulneráveis, quem está em torno disso, né, que não vive, talvez nem entenda direito, mas sente o impacto. Eu acho que você citou um ponto interessante em relação às escolas, né? Da mesma forma que os adultos passam maior tempo no trabalho, as crianças passam maior tempo na escola. Então a escola precisa também estar sensível a essas questões dos alunos. A escola ainda, pelo menos com exceções, claro, de escolas, mas de uma forma geral, a educação no Brasil ainda também não se despertou para esse fato de que está lidando com crianças em situações psicossociais muito diversas, que elas precisam ter um olhar para isso, precisam fazer uma integração com a saúde, fazer uma integração com os diversos setores, com as diversas secretarias públicas, com as diversas políticas públicas, para isso fazer um emaranhado que permita uma rede de proteção efetiva, né? Porque a gente, nesse século XXI, a gente tem que... Eu acho que a mensagem é do pensamento sistêmico mesmo. Não adianta achar que saúde mental é problema da saúde mental, que o desemprego é problema do Ministério do Trabalho, ou que o problema do desemprego do pai é problema do país e não da escola em que o filho estuda. É todo mundo junto. É que a gente ainda é muito superficial nas nossas discussões intersetoriais e sistêmicas. Assim. Eu acho que o problema é
desse país, em resumo, é essa desarticulação de setores e quando acontece um problema, o problema é da educação, o problema é da saúde, e não o problema é de todo mundo. Vamos sentar todo mundo e pensar o que a gente pode fazer. Um programa para crianças, filhas de pais desempregados, o que está acontecendo com essas crianças. Isso tudo precisa acontecer, né? Precisa ter e partir dos gestores de políticas públicas e dos gestores também dos serviços privados de se conscientizar de que o problema é muito além do que encaminhar uma criança para um psiquiatra para fazer um diagnóstico de TDAH ou um adulto com depressão. O problema continua sendo de todos, né? Não é só de um setor, né? Não sei, Rodrigo, preocupa o fato de que tanto os desempregados quanto uma parte dos empregados que ainda têm sua carteira assinada estão perdendo uma proteção de um seguro-saúde ou a capacidade de procurar um médico particular e estão tendo que recorrer à saúde pública. Isso é preocupante? A saúde pública consegue atender esse contingente maior de pessoas? Ou ela não está preparada ou não tem estrutura para isso? Isso já está tendo algum tipo de repercussão? A gente já observa, os números eu não tenho de cabeça, mas a gente já observa um aumento da demanda para o SUS, né? E se a gente entra num cenário em que existem certas mudanças centrais que podem vir a prejudicar o SUS em termos orçamentários, etc., então a gente, pelo menos aí no médio prazo, a gente pode ter consequências bastante complicadas para a sociedade, porque tem uma coisa em relação à popularização dos planos mais baratos, mas que são planos cuja cobertura não é adequada, e existe ainda uma briga ideológica e política contra a sustentação do SUS, ainda existem muitos empecilhos para isso, então a gente precisa definir, ou a gente para de brigar contra o SUS e constrói o SUS, porque cada vez mais a sociedade vai precisar dele como um todo, não só os pobres, as pessoas de baixa renda, mas a classe média entrando agora, ou a gente compra essa briga enquanto cidadão, enquanto eleitor, enquanto formador de opinião, ou a gente vai viver um cenário muito difícil daqui para frente. Né? A gente já vive um cenário difícil, mas as consequências dessa crise, como eu repito, em tempo real a gente não está conseguindo ver, mas a médio prazo, certamente, se o SUS não for encarado como um patrimônio nacional, de fato, e todos não lutarem por ele, a gente vai enfraquecer o sistema e sofrer as consequências disso, né? A gente tem um status social que muitas vezes a gente não consegue sustentar a vida toda, né? E como a gente já havia até conversado aquela vez, é mais problemático uma pessoa que tem um status social relativamente alto ter um descenso disso, é mais arriscado para a saúde mental do que se a pessoa já é uma pessoa de um nível socioeconômico mais baixo, ela não sente tanto esse desnível. Agora, esse desnível para quem tem um padrão elevado e perde plano de saúde, perde emprego, o impacto disso em termos de saúde mental é muito perigoso. E no Brasil você teve uma ascensão enorme de pessoas que entraram a tal da nova classe média, então Exato. Você tem um risco aí de um problema social de maior, grande impacto, é isso? Exato. Essas pessoas que foram para a classe média, se voltam ou para a pobreza, ou para uma situação de vulnerabilidade maior, E tem os estudos, né, que o impacto da crise econômica nesses neoascendentes vai ser brutal, né, na classe C. Sensação de perda é muito maior, né, uma coisa que não se sustentou, né, durou alguns anos e eles já perderam poder aquisitivo de novo, já estão na pobreza novamente, né. Então, eu acho que a gente, do ponto de vista de saúde mental, a gente vai viver problemas complicados aí nos próximos 2, 3, 5 anos. A deterioração da saúde mental, ela acaba provocando também mais doenças físicas? Ela pode agravar doenças físicas? Sim. Tem muita associação de doenças psiquiátricas, como depressão com problemas cardíacos, por exemplo. A gente sabe que depressão é um fator de risco para eventos coronarianos, infarto, e o reverso também, ter tido um infarto é fator de risco para ficar deprimido também. Então as coisas são bidirecionais e se retroalimentam, né? Então a saúde mental, eu acho que cartesianamente a gente aprende que são coisas separadas, né? A mental da física, mas cada vez mais os estudos falam dessa integração e do impacto
principalmente cardiovascular, endocrinológico, da depressão e da ansiedade na saúde física das pessoas, na piora do controle da diabetes, piora do controle da hipertensão, aumento de chance de AVC, de infarto. Então, espero que tudo caminhe bem, mas a gente está num cenário bastante delicado e isso está sendo pouco difundido pela sociedade, um pouco discutido, e acho que momentos como esse que a gente está tendo agora são fundamentais aí para a formação de opinião e despertar as pessoas para essa problemática que pode vir a se tornar um grande problema aí para o gestor público e para a sociedade principalmente, né? Então, o efeito inverso não ocorre, quer dizer, se a gente começar a ver alguma retomada, se o nível de confiança melhorar, isso não é suficiente para que as pessoas que ficaram doentes curem essa doença. Não é por isso que você está dizendo que a gente vai ver uma onda de problemas por 5 anos. Existe uma decalagem entre a crise, os primeiros problemas, assim, da mesma forma vai existir uma decalagem entre a melhora da crise e a recuperação dessas pessoas que adoeceram. Então a gente tem um atraso, um delay aí de anos aí na vida dessas pessoas, né? Nesse vai e vem da crise, a recuperação não é imediata. Aquele ditado de que demora um tempão para construir, mas destruir é num segundo. Então o jeito é tentar minimizar o dano o máximo que for possível. O máximo possível.